Abra a tua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Efésios, a igreja ali em Éfeso. Nós vamos estar falando sobre batalha espiritual, algo que decidimos assumir e encarar quando nós estrategicamente paramos para pensar nisso. Mas independente de parar para pensar nisso, ninguém aqui está fora dessa realidade, consciente ou não dela. A Bíblia vai dizer assim, Efésios capítulo 6, versículo 12. Estarei lendo na NVI, tá, João? A Bíblia diz assim: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Irmãos, é interessante como o conhecer o Evangelho, o saber de que algo novo aconteceu conosco, quando nós conhecemos o Evangelho e não resistimos ao poder do Espírito Santo de nos transformar em alguém que, a partir do conhecimento, vai fazer uma declaração de fé, de que crê em Jesus como único, não como um Senhor, mas como o único Senhor, até porque não tem outro, Senhor e Salvador da sua vida. Isso faz com que nós venhamos ser impactados com algumas revelações. Uma delas é o que Deus faz conosco, e outras é o que nós devemos fazer com Deus. E é muito bom você mudar esta preposição aí. Não é fazer para Deus, irmãos, é fazer com Ele. Muda totalmente a perspectiva da vida de um crente, quando você muda do para com. Quando você muda isso, muda totalmente a nossa vida. Olha aqui duas palavrinhas. Temos uma música do Filhos do Homem mesmo, que a gente cantou muitas vezes, e há um tempo atrás, muitos anos atrás, eu faria uma crítica a esta música, e tentaria mudar a letra, mas depois que eu conheci o princípio da poesia, a chamada licença poética, então os poetas, autores de música, autores de poesias, entre nós temos até um poeta aqui, irmão Sivaldo. Essas pessoas, elas têm uma liberdade, irmãos, para fazerem, eles têm uma licença para falar absurdos, para falar coisas que venha trazer qualidade, ou até mesmo tentar expressar o que tem no coração do poeta, do escritor, do autor da música, dessas coisas. E a música do Filhos do Homem dizia assim: faça o melhor, faça o melhor, faça o melhor. Não ouvi, faça o melhor, faça o melhor, faça o... Na música, gente, eu estou cantando no tom e no... Por que você não canta igual a mim? Faça o melhor, faça o melhor, faça o melhor. Vocês são tão desafinados como eu quando o André não está aqui atrás, Eu falei para o André, eu cheguei para o André, falei: André, eu queria cantar. O André falou assim: o senhor tem uma boa presença de palco, para me dar uma força, porque a cigana, a profetisa te enganou quando falou que o senhor cantava. Gente, olha que maravilha, não dá para fazer o melhor para Deus, são tentativas frustradas. Então hoje, quando nós vamos falar de batalha espiritual, e dizer que a nossa luta não é contra seres humanos, o primeiro ser humano que eu quero dizer para você parar de lutar é contra você,
que está tentando há anos, dentro da sua sinceridade, dentro da sua humildade, você está tentando fazer o melhor para Deus. Eu estou tentando. Outra música, muito antiga, agora do tempo do Oswaldo aí, ó. Essa cantava assim: fazer o que seu filho fez, Senhor, é tão difícil imitar, mas uma coisa vosso prometer. Quem sabe? Cri, cri, cri. Gente, falando em ninguém sabe, para um pouco aí, João. Coloca o banner do Papo do Alto, que eu fiquei com uma dívida aqui. Gente do céu, nós temos uma bênção para sábado. Olha só o que vai rolar no Papo do Alto aqui. E eu gostaria muito de matar Satanás, que estava me fazendo esquecer dessa bênção. Deixar ele endemoniado. Mostra aí, João, por favor. Mandar esperar? Ha! Chegou, meu irmão. Olha quem vai ministrar, irmãos. Papo do Alto. Sim, você é jovem ainda. E ele teve coragem de dizer esse tema e vai vir aqui falar. O Ilcinho Rocha vai estar ministrando no Papo do Alto. Vamos aplaudir o Ilcinho. Papo do Alto especial agora, nesse dia 26/4, a partir das 19h30. Essa galera está fazendo um bom trabalho. Amém, então? Pode tirar agora, voltamos para... Paguei sim a minha conta. Ainda não? Ah, bom. Gente, terminava assim, ó: fazer o que seu filho fez, Senhor, é tão difícil imitar, mas uma coisa vou prometer, vou tentar. Gente, a gente está tentando desde aquele tempo. Nós não conseguimos. Agora, quando você muda, você olha para um texto desse, que você vai dizer, a Bíblia está deixando bem claro que a sua luta não é contra a carne e o sangue, como a maioria das Bíblias aqui dizem, Efésios 6:12, ou então contra o ser humano. Primeira coisa, então, para de fazer as coisas para Deus, e comece a fazer com Ele, aí tudo é possível. Já repeti esse ensino e vou falar de novo. Há uma expressão na Bíblia que é uma chave, que faz assim, ó, quando a gente pega essa chave nas mãos. É a expressão em Cristo. Um dos nossos apriscos, não sei se foi motivado por esse ensino, mas se não foi, acertaram na mosca assim, ó. O nome do aprisco é Vencedores em Cristo. O último campeão aqui, vamos aplaudir o Vencedores em Cristo, foi o último campeão aqui, 100%. Perseguidos pelo Ilcinho, claro, perseguidos, porque colocou o nome errado lá, mas tudo bem, um dia ele paga, tá? Trabalha lá com a EMI, vai ser preso, vai ficar lá perseguido. Não, irmãos, eu não sei, mas ó, Vencedores em Cristo é diferente. Nós somos vencedores em Cristo. Em Cristo tudo é possível. Por isso é que a primeira batalha, o primeiro alvo que você tem aqui, e você saber que a sua luta não é contra a carne e o sangue, é que a tua vida vai mudar hoje aqui. Porque você vai parar de fazer o melhor para Deus. Você vai parar de fazer isso. Você vai fazer com Ele. Porque Ele mesmo disse que as coisas que são para Ele, sem Ele nós não conseguimos fazer. Olhe para João capítulo 15. João capítulo 15. Olhe para o versículo de número 5, por favor. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não poderão fazer coisa alguma. Olha só, irmãos. Então, mudemos do para o com. Vou fazer o melhor que eu puder com Deus.
Gente, alivia. Sabe por quê? Nós nos frustramos. Na nossa avaliação, a gente não conseguiu. E no meio em que vivemos, as pessoas meio que disfarçam um pouco os nossos fracassos. Então você vai parar na batalha espiritual que você tem para enfrentar. Então o primeiro indivíduo que você vai colocar no devido lugar dele é você. Você fala, eu vou parar de fazer o melhor para Deus. Eu vou fazer o melhor com Deus. A Bíblia vai continuar dizendo que a minha batalha tem outra coisa também nesse texto. A batalha espiritual não é algo individualizado e é algo individualizado. O apóstolo Paulo fala assim, ó, que a nossa luta, quando você vai olhar para Efésios 6:2, fala assim, ó, a nossa luta, a nossa batalha, porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Então é um negócio nosso. Só é possível, irmãos, preste atenção nisso que eu vou te dizer. É por isso que Deus nos colocou em família, por isso que Deus nos colocou dentro de um rebanho, é por isso que Deus nos transformou em ramos de uma árvore, é por isso que Deus nos colocou como se fôssemos tijolos ou qualquer coisa de um edifício, é por isso que nós somos membros de um corpo. Não dá para enfrentar a batalha espiritual sozinho, sem que nós estejamos dentro dessa realidade chamada corpo de Cristo. A coisa é tão séria que na igreja primitiva, lá do tempo de Paulo, quando o indivíduo era excluído do rol ali, do grupo, literalmente, quem não estava naquele grupo estava na mão de Satanás. Paulo vai dar essa ordem para os coríntios, porque fora da comunhão da igreja, o indivíduo está totalmente dominado pelas trevas. Então, essa luta, essa batalha espiritual é algo nosso, porque nós não temos que lutar contra seres humanos. Então, primeiro indivíduo que você vai parar de lutar é com você mesmo, você vai parar de fazer as coisas para Deus, né? Você vai começar a fazer com Ele. Depois, você sabe que você não está sozinho nisso. E terceiro, o seu alvo, olha aqui para mim, nunca será um semelhante seu, por pior que seja o semelhante. Pior que seja o semelhante. A sua luta é contra quem quer que você destrua, se vingue, retalhe, odeie, sinta raiva de um semelhante seu. A sua luta é contra quem está vivendo uma realidade sobrenatural, mas influenciando aqui as hostes espirituais da maldade. Irmãos, é impressionante como essa história de que somos crentes em Cristo Jesus nos colocou dentro dessa realidade, e nós não podemos alegar ignorância, porque ela está escrita na palavra. Aí não tem jeito. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade. E o apóstolo Paulo, ele fala de alguns mistérios que a gente tem que tomar posse dela. Quando você abre a sua Bíblia nos primeiros capítulos de Efésios aí, o apóstolo Paulo vai dizer que nós estamos pela fé nesses lugares, nos lugares celestiais. Olhe comigo, por favor, para Efésios capítulo 1, versículo de número 3. E eu vou ler aí até o finalzinho desse versículo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha onde nós estamos. Nós fomos abençoados nesse campo, né? Sabe esse lugar da briga, esse lugar da batalha, esse lugar da treta?
já foi liberada a bênção para nós. Quando encaramos essa luta de frente, essa luta, ela é árdua, ela tem retaliações, pessoas têm experiências tremendas nisso. A gente começa a viver, quando nós entramos nesse tempo de propósito, em prol do encontro, nós vamos orar, nós vamos jejuar, impressionante, como nós meio que mexemos assim no ninho de marimbondo espiritual, e coisas, aí graças a Deus que Deus já nos deu discernimento, para encararmos isso com a certeza de que a nossa luta não são contra as circunstâncias aqui da terra, são contra aqueles que querem que nós venhamos a reagir de maneira errada às circunstâncias aqui da terra. E uma das maneiras, irmãos, de reagir de maneira errada às circunstâncias aqui da terra, é com a murmuração, é com a reclamação, é com o xingamento, é com palavras que não vai ajudar a situação a melhorar, é a busca de culpados. Impressionante, a gente não enfrenta essa batalha assim. A gente enfrenta esta batalha, tomando posse então, aí eu quero concluir, da armadura de Deus, que vai ser a sequência desse texto. Abra lá a sua Bíblia em Efésios capítulo 6 e vamos colocar aqui a armadura de Deus. Então, olha, você não está sozinho nisso. Essa luta é uma luta coletiva. Por eu fazer parte do corpo de Cristo, até nos meus momentos de isolamento ou sozinho, quando estou fisicamente vivendo uma situação de solidão, mas eu tenho a realidade do corpo que me envolve. E essa realidade me faz lembrar então dos recursos. E que recursos é esse? Versículo de número 13 em diante. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e permanecerdes firmes, e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham firmes, cingidos com o cinto da verdade, armadura, vestindo a couraça da justiça, tendo nos pés calçados com prontidão, com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, use o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a última arma, que não aparece como arma aí, mas é uma arma: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso sempre em mente. Estejam atentos, perseverem na oração por todos os santos. Amém, queridos? Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Para enfrentar a nossa batalha, da qual você sabe que você não está sozinho, o Senhor tem o que precisamos, a sua armadura. Por quê, irmãos? A última revelação sobre batalha espiritual está em 2 Coríntios capítulo 10. E aí pode vir, André, você deu umas ameaçadas assim, porque eu falei concluindo, ele vai e volta, né? O Fred falou para o André assim, quando ele fala concluindo, vai 15 minutos ainda, olha só. É uma perseguição aqui, irmãos, nos bastidores, estou entregando todo mundo aqui. Não, não vai agora não, isso vai demorar ainda. 2 Coríntios capítulo 10, para vocês saberem então, do que está se tratando os assuntos anteriores. Versículo 3, 4 e 5, diz assim, ó. As armas com as quais lutamos não são humanas. Sabe aquela lá? A couraça da justiça, o capacete da salvação, a espada que é a palavra de Deus, o escudo da fé, o cinto da verdade.
As sandálias da pregação do Evangelho são apenas símbolos das armas espirituais que temos. Elas não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus. Posso ouvir um amém? Para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativos todo o pensamento para tornar-lhes obedientes a Cristo. As nossas armas não são humanas, irmão.